História real da vovó. Abandonada e ofendida, ela revela um segredo chocante. Na pequena cidade de São Benedito, onde as flores sempre pareciam sorrir e as crianças corriam soltas pelo parquinho da praça, vivia a vovó Natália. Seu doce sorriso e suas mãos rugosas traziam calor a todos que cruzavam seu caminho. Ela era a contadora de histórias mais querida da cidade. Seu histórico de romances, aventuras e desventuras era tão rico que atraía a atenção de todos nas tardes de domingo, quando a praça se enchia de vizinhos para ouvir suas narrativas emocionantes. Mas em um dia comum, um golpe do destino mudaria tudo. Era um dia ensolarado quando Natália encontrou uma carta anônima à sua porta. O papel estava amarelado, encurvado, como se tivesse viajado por anos. Ao abrir, o coração dela começou a acelerar. A mensagem revelava segredos enterrados. Se você soubesse da verdade sobre sua família, nunca teria perdoado. As palavras reverberaram em sua mente, trazendo à tona lembrança. Em um café aconchegante, rodeadas pelo aroma do pão recém-assado, as duas conversavam. Mas a atmosfera estava carregada de uma urgência palpável. "Precisamos enfrentar isso, Nath!" disse Lúcia com seus olhos brilhando em preocupação verdadeiramente amiga. À medida que revisavam os velhos álbuns de fotos, cada sorriso perdido trazia à tona uma emoção que ainda doía. Natália se lembrava do abandono de sua mãe e da humilhação que enfrentou ao crescer sem nenhum apoio. Com o passar dos dias, o engenho da investigação começou a florescer entre elas, revelando uma teia de trações familiares. Mas no meio dessas descobertas, outro amor perdido ressurgiu do passado, como um fantasma que não estava disposto a ser esquecido. O que começou como um simples exercício terapêutico transformou-se em algo muito maior. Uma busca pelo herói que Natália jamais soube que teve. Uma figura que poderia ter mudado tudo, mas, ao mesmo tempo, conheceu a traição de quem mais amava. Amigos, inimigos, tudo se... Natália respirou fundo. O nó na garganta se apertava. Poderia ela perdoar aqueles que a abandonaram? Ou acabaria presa nas cicatrizes do passado? Com cada passo que dava, um novo mistério surgia. Um último olhar para a carta antes de colocar tudo em questão. À medida que a história avançava, a dúvida pairava no ar. O que o futuro reserva para Natália e Lúcia neste labirinto de segredos e reencontros? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Natália olhou para a carta novamente, cada palavra pulsando em sua mente como um eco doloroso. Ela precisava saber mais. A urgência a arrastou para fora do café e direção ao parque, onde esperava encontrar Lúcia. Mas... ao chegar, a cena era diferente do que imaginara. Uma multidão se aglomerava em torno de um ponto central. Murmúrios apressados flutuavam no ar e seus corações batiam mais rápidos com a expectativa de algo intenso. Natália não conseguia explicar, mas alguma coisa dentro dela a impulsionava a se aproximar.
A voz de Lúcia a chamou, aflita e ansiosa. Natália, você precisa ver isso! Com pressa, deslizou entre os corpos até chegar ao círculo que se formara. E ali estava, no centro, algo que tiraria o chão sob seus pés. Um homem caído, a cara pálida como um lençol e sua camisa manchada de sangue. O coração de Natália parou. Era Miguel, o amor que ela nunca soube que poderia ter, aquele fantasma que havia surgido em suas investigações. Lúcia agarrou sua mão, os dedos tremendo. Nat, ele foi esfaqueado e a adrenalina corria em suas veias. A história que esperava desdobrar-se rapidamente se tornara um pesadelo. O homem que poderia ter sido seu herói era agora apenas uma sombra. A cidade se enchia de gritos de pânico, mas os olhos de Natália se fixaram na expressão de Miguel. Havia algo ali que ela não entendia. Uma mistura de dor e algo mais. Um segredo. A cada minuto, mais pessoas chegavam, algumas chorando, outras em choque. O ar estava tenso, repleto de perguntas sem resposta. O que havia acontecido? Por que ele estava ali, naquele estado lamentável? A sensação de que havia mais naquele crime do que parecia a atingiu como um choque elétrico. Não podemos deixar assim! Precisamos descobrir a verdade! Gritou Lúcia. E Natália fez que sim com a cabeça. Mas a pergunta a atormentava. Até onde ela estava disposta a ir? As sirenes da polícia soaram ao longe e o caos tomou conta. Mas antes de a multidão se dispersar, Natália viu um grupo se afastar, os rostos nervosos e furtivos. Um deles, uma mulher que parecia familiar, viu-se e fixou os olhos em Natália. Era Clara, sua prima, a mesma que tinha desaparecido anos atrás sem explicação. O reconhecimento brilhou em seus olhos e esta conexão instantânea a fez sentir-se tonta. — Clara, o que você está fazendo aqui? Natália gritou. Mas a mulher apenas balançou a cabeça, como se estivesse num estado de desespero. O que essa mulher sabia? O que todos estavam escondendo? A sensação de que o mundo tinha virado de cabeça para baixo entrava em sua mente. Num momento de ação impulsiva, Natália correu atrás de Clara, seu coração pulsando rápido. — Espere! Você não pode apenas ir embora! Mas Clara desapareceu na multidão. Oculta entre os rostos atordoados, a verdade parecia escorregar entre seus dedos. — Natália, espera! Lúcia alcançou-a preocupada. — O que você vai fazer? Mas Natália não sabia. As dúvidas dançavam em sua cabeça. O que significava tudo isso? Miguel, a faca e agora Clara? A vida que conhecia estava se desfazendo, revelando um labirinto de traições e segredos que desafiava a lógica. Neste instante, algo se quebrou dentro dela. Era a promessa de liberdade em busca da verdade. Mas qual verdade? E qual preço precisaria pagar por ela? O futuro era uma névoa densa e a única certeza era a urgência de seguir. O desfecho a aguardava em cada esquina e a dúvida pairava no ar. O que realmente estava por trás de todo esse mistério? Natália não sabia o que fazer. As pernas tremiam enquanto ela corria atrás de Clara pela multidão. — Espere! A voz quase lhe escapou, mas a prima desapareceu entre os rostos confusos. O coração batia acelerado, uma batida frenética que ecoava na sua cabeça. O que Clara sabia? O olhar desesperado da mulher deixava
claro que havia mais naquela história. Muito mais. E foi nesse momento que o chão sob seus pés começou a tremer. Um grito cortante veio de algum lugar à frente. Um som que paralisou a multidão momentaneamente. Natália olhou para trás, mas a cena mudou tão rapidamente que parecia um filme de ação. Uma explosão de luz e fumaça tomou conta do parque. O ar ficou cheio de um cheiro queimado. E as pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. Lúcia! Natália gritou, mas sua amiga já havia sido arrastada pela corrente humana. O caos tomou conta. Ela olhou para o centro da confusão e viu Miguel, ainda caído, uma sombra na cena. Mas o que a preocupava era outra coisa. Nat, saia daqui! Precisamos ir! Mas Natália se soltou, decidida a descobrir o que estava acontecendo. Clara, o que você sabe? A mulher virou e, num ato de desespero, gritou: Não é seguro aqui! Você não entende! Você não pode! Antes que pudesse terminar, um grito de dor ecoou. E Natália viu algo se mover rapidamente atrás de Clara. Um homem, encapuzado, com algo brilhante na mão. Ele caiu em direção à prima. O assalto de sentimentos a atingiu em cheio. O homem que, segundo todos os indícios, era um segredo de família, agora parecia ser o portador de um mistério mortal. E justo quando a mãe de Natália aparecia em seus pensamentos, seus olhos verdes, sua voz distante, uma nova revelação se desenrolou em sua mente. O homem encapuzado ergueu a lâmina e Clara se virou para Natália com uma expressão de terror. Socorro! Assim que a voz dela ecoou, um impacto profundo a atingiu, como se um raio tivesse cortado o ar. Natália ficou paralisada, os olhos arregalados ao olhar para a lâmina. Ela não apenas teria que enfrentar um mistério, mas a própria verdade sobre sua família poderia ser revelada de forma brutal. Clara! A palavra saiu de seus lábios como um sussurro, repleta de medo. O homem estava bem ali, seus olhos obscuros, fixados em Natália. Era como se ele soubesse quem ela era. A multidão começou a se dispersar, mas Natália ficou quieta, cravada no lugar. Aquela sensação insuportável de déjà vu. Eu não acredito que tudo isso é real, pensou. As peças começaram a se juntar, mas em um quadro muito mais sombrio do que imaginara. O homem avançou com a lâmina, mas antes que pudesse atingir Clara, algo a interrompeu. Não era a polícia, nem a multidão que voltava ao redor. Era uma voz familiar, mas que Natália nunca pensou que ouviria novamente. Mãe! A palavra veio de sua garganta, quase um grito. A mulher que havia deixado sua vida uma confusão e dor estava ali, de pé, entre as sombras da multidão, como uma fúria ardente. E antes que Natália pudesse processar, ela disse: Você não pode fazer mal a ela! Ela é a verdadeira herdeira! E com esse grito de verdade, o universo de Natália começou a desmoronar. Herdeira? O que isso significava? O homem hesitou, permitindo a Natasha um vislumbre da possibilidade. Natália sentiu o mundo girar ao seu redor e, pela primeira vez, percebeu que o jogo estava apenas começando. O que mais sua mãe escondia? Qual era a extensão do segredo? A dúvida pulsava como um tambor em sua mente. O futuro parecia nebuloso e a única certeza era que a verdade estava prestes a vir à tona. E nada jamais seria o mesmo novamente. Um silêncio profundo tomou conta do parque, enquanto todos os olhos se voltavam para a cena diante deles. Natália respirava rápido, a cabeça girando. A figura de sua mãe, ali, a poucos passos de distância, parecia um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Era como se o tempo tivesse congelado. O que você quer dizer com herdeira?
A voz dela saiu tremida, mas firme. A mãe de Natália não desviou o olhar do homem encapuzado. Você não pode machucá-la, não depois de tudo que aconteceu. As palavras foram como um eco pela multidão assustada. O grupo de pessoas começou a murmurar, sussurrando em choque. E Natália sentiu o peso de seus olhares. O que isso significava? Como sua mãe estava ligada a tudo isso? Mas antes que a confusão pudesse dissipar, Clara gritou novamente. O medo em seu olhar foi suficiente para fazer o coração de Natália disparar. Natália, sai daí! Não importa o que ela diga. A prima estava apavorada, olhando rapidamente para o homem, como se pressentisse que algo terrível estava para acontecer. O homem encapuzado fez um movimento abrupto, a lâmina brilhando sob a luz forte do sol, e num instante, tudo mudou. Um tiro ecoou, cortando o ar pesado como um raio. O som foi ensurdecedor e as pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Natália caiu ao chão, a pressão do pânico sufocando-a. Não era só um golpe de destino, era um massacre se desenrolando em suas costas. Clara! Natália gritou, mas a cena estava se transformando rapidamente em um caos incalculável. O homem, que deveria ser uma sombra, virou-se e caiu para trás, o olhar fixo em Natália, um misto de fúria e dor. O eco do tiro ainda ressoava e a realidade começou a se fragmentar. Então, um segundo tiro. Natália piscou e viu sua mãe, agora com uma expressão que misturava desespero e determinação, avançar em direção ao homem caído. "O que você fez?" Sua mãe gritou. As palavras eram uma lâmina afiada, cortando mais fundo do que qualquer ação. Clara olhou para trás. O desespero em seu rosto agora se misturava ao choque. O policial que havia disparado agora cercava o caos, gritando para que todos se distanciassem. A multidão estava em alvoroço, mas Natália só conseguia olhar para sua mãe. "Mãe, o que está acontecendo?" A pergunta ecoou entre elas, mas a resposta parecia distante, como um mistério não decifrado. Enquanto o tumulto prosseguia, sua mãe se virou e os olhos de Natália brilharam como nunca antes. Um momento de reconhecimento feroz. "Você precisa saber a verdade, Natália. Você não é quem pensa que é." As palavras cortaram fundo, revelando a extensão do engano arraigado em sua vida. Um nó se formou na garganta de Natália. "O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo?" A cada palavra a pressão aumentava, pesando sobre seus ombros como uma mala não desejada. O que sua mãe estava disposta a revelar poderia rasgar o mundo de Natália em pedaços. O homem, agora imóvel, estava banhado em sangue, e Natália sentiu o gelo percorrer sua espinha ao encarar o que ficou para trás. O que estava perdido? O que a trama de mentiras havia escondido? A amarga possibilidade de que todo o amor e os laços familiares eram construídos sobre um alicerce de segredos obscuros a consumia de dentro para fora. Um novo grito cortou a cena. "Olha, é a família da garota!" A multidão começou a se agitar mais. Cada rosto familiar se tornava o estranho. Natália se sentiu tonta, como se sua identidade estivesse se desfazendo em meio ao caos. E no meio de tudo isso, a revelação devastadora de que nada era o que parecia lançava um manto de dúvida sobre cada relacionamento que achava que tinha. "Você não é só filha. Você é a peça central de um jogo mais profundo." A voz da mãe era uma confissão, mas não uma resposta.
E quando Natália olhou para trás, Clara desaparecera em meio à confusão, seu destino desconhecido, deixando apenas um centro de dor e confusão. O desfecho estava mais distante do que nunca. E a única certeza era que a verdade, que sempre parecia próxima, agora estava mais distante e obscura do que jamais poderia imaginar. O que realmente estava por trás de todo esse mistério? Natália mal tinha conseguido processar o que estava acontecendo. A revelação da sua mãe a paralisou, mas era o olhar do homem encapuzado que a mantinha acordada. Ele parecia mais furioso agora, como se soubesse que seu segredo estava prestes a se expor. Você não entende, Natália. A verdade do seu passado não é simples. Ela pode destruí-lo tudo. A mãe disse, a voz tremendo. O silêncio se estendeu e Natália sentiu a pressão do mundo ao seu redor. Todo o alvoroço da multidão parecia distante. O barulho do caos ecoava como se estivessem em um túnel. Clara ainda estava lá, com um olhar que misturava desespero e determinação, enquanto a sombra do homem crescia, silenciosa e horripilante. Então, um estrondo. Era como se o próprio chão tremesse. Um terceiro tiro disparou. Mas agora ele não vinha da polícia, e sim de outra direção. O olhar do homem se alterou instantaneamente. O impacto foi tão próximo que Natália sentiu o vento frio passar por seu rosto. A multidão gritou, mas os rostos à sua volta pareciam desfeitos em rostos de pânico. Ela se virou para procurar a mãe, mas viu algo que a deixou paralisada. Uma figura surgia entre a fumaça e a confusão, alta e imponente. Era um homem, não qualquer homem. Era seu pai, o mesmo que ela acreditava estar morto há anos. O homem que sua mãe havia guardado em suas memórias e que agora estava ali, como uma visão do nada, com um olhar penetrante e desesperado. Natália! Ele gritou, sua voz uma mistura de angústia e urgência. Saia daqui! É uma armadilha! O caos se intensificava e o choque em seu coração quase a levou ao chão. O que ele estava fazendo aqui? Como assim ele estava vivo? A confusão saltou de um nível que Natália mal pôde suportar. Pai? A palavra saiu quase como um sussurro. Os rostos ao redor dela borraram e o tempo pareceu parar. Sua mãe começou a chorar novamente. Não de tristeza, mas de desespero. O homem encapuzado piscou. Seus olhos se voltaram para a figura familiar que intrusivamente ocupava o espaço. Você? Como você pôde voltar? Ele estava perdido entre o medo e a raiva. A lâmina em sua mão reluzindo com uma intensidade ameaçadora. O ar estava carregado com a tensão. E a realidade que Natália conhecia estava se desfazendo em 1000 pedaços. Eles eram todos jogadores nesse jogo cruel. E cada um escondia segredos que pareciam conectados. Natália, ouça seu pai. Não é seguro! Sua mãe gritou enquanto o pânico se espalhava como um incêndio. O homem encapuzado então avançou, seu olhar voltado para seu pai. Você nunca deveria ter voltado, não agora! O clima era eletricidade pura. O terror pairava no ar como um presságio. O tiro que ecoara há pouco havia percebido a zona de conforto de Natália. E agora, a verdade que ela sempre pensou que soubesse estava desmoronando.
Tudo que ela entendera até aquele momento era um labirinto alimentado por mentiras, e cada novo rosto que aparecia prometia uma nova revelação. Então, como se fosse roteirizado para um filme, seu pai deu um passo à frente e o tempo pareceu parar. Ele olhou profundamente nos olhos de Natália e algo mudava em sua expressão. Natália, a verdade é que você não é minha filha. Você é filha de Clara. Oh, Clara! A palavra escapuliu dos lábios dela. A angústia e confusão eram insuportáveis. Uma verdade devastadora a chocou como um rugido dentro da sua cabeça. E os murmúrios foram crescendo, um eco sinistro. O olhar de Clara se intensificou e Natália sentiu que tudo que a sustentava estava se desintegrando. E no meio daquela confusão insuportável, uma coisa foi clara. A verdade sobre sua família não era só devastadora, mas também mais escura do que ela jamais poderia imaginar. O que mais seria verdade? E o que mais estava prestes a ser revelado nesse jogo mortal de segredos? A única certeza era que a dor estava apenas começando. Natália mal tinha conseguido processar o que estava acontecendo. A revelação da sua mãe a paralisou, mas era o olhar do homem encapuzado que a mantinha acordada. Ele parecia mais furioso agora, como se soubesse que seu segredo estava prestes a se expor. Você não entende, Natália. A verdade do seu passado não é simples. Ela pode destruir tudo. A mãe disse, a voz tremendo. O silêncio se estendeu e Natália sentiu a pressão do mundo ao seu redor. Todo o alvoroço da multidão parecia distante. O barulho do caos ecoava, como se estivessem em um túnel. Clara ainda estava lá, com um olhar que misturava desespero e determinação. Quanto a sombra do homem crescia, silenciosa e horripilante. Então um estrondo era como se o próprio chão tremesse. Um grito cortante reverberou pelo ar e Natália piscou, assustada. Tudo aconteceu em um flash. Com uma velocidade estonteante, um homem vestido de preto surgiu de uma direção oposta, avançando em direção ao centro da confusão. Ele não parecia ser parte do caos, mas sim um predador atacando sua presa. Uma arma brilhante em sua mão disparou. O primeiro espirro de uma bala ecoou e o homem encapuzado cambaleou para trás, atingido no ombro. Ele caiu com um grito doloroso que ecoou pelas paredes do pânico. O barulho trouxe todos de volta à realidade e a multidão passou de assustada a frenética. O olhar de Natália se fixou no homem caído, agora esparramado no chão, sua face marcada por dor e confusão. Pai! Natália gritou, o desespero transformado em um clamor por socorro. O que você fez? Ele, que até agora era um homem misterioso, incapaz de conectar pontos, agora estava ali. Ele estava ferido. E enquanto ela tentava processar, ouviu um som e virou-se. Clara se afastou, as pernas tremendo como se estivesse prestes a desmaiar. Natália, não podemos ficar aqui. A voz de Clara era um sussurro que mal atravessou o caos. E com um movimento brusco, a prima se virou e começou a correr. Mas não antes de Natália perceber algo terrível em seu olhar. E foi nesse momento, como um quebra-cabeça se montando rapidamente, que as peças começaram a se juntar na mente de Natália. A expressão de Clara, antes de sair correndo, era de puro terror. Algo a atingiu. Era como se ela tivesse visto além. A multidão estava em pânico, mas Natália estava congelada, observando.
Em um instante de clareza assustadora, ela percebeu uma verdade que havia se escondido nas sombras. O que você fez, Clara? O que você sabe? Natália morreu de medo de perguntar, mas um pulso de saber a queimava por dentro. Clara parou de correr por um breve momento, e o olhar aflito dela disparou em direção ao homem no chão. Você não pode confiar em ninguém, Natália. A verdade vai te destruir. E com isso, ela desapareceu como uma sombra fugidia. O caos tomou conta, mas a frase de Clara ecoava na mente de Natália. E ali, em meio ao frenesi, uma nova sensação de urgência tomou conta dela. O palpite de que sua realidade tinha se torcido ainda mais a deixou sem ar. O homem encapuzado, agora no chão, lançou um olhar furtivo para Natália, antes de olhar para a figura de seu pai. Você não deveria estar aqui. Ele ofegava, sua fúria agora questionada pela vulnerabilidade da situação. Natália olhou para sua mãe, que estava em choque, e o pai, seu rosto ainda pálido pela revelação. Sentia que o chão sob seus pés já não era mais firme. Quem é você? O que mais você está escondendo? Então, como se tudo estivesse se encaixando, o homem no chão, com um olhar carregado de dor, começou a sussurrar. Eu sou parte da maldição da sua família. E Clara não é quem você pensa que é. Disse, mudou tudo de novo. Natália não pôde acreditar no que ouvia. O que isso queria dizer? O que Clara tinha a ver com tudo? Essas palavras reverberavam em sua mente como um tambor, distantes e potentes. E antes que ela pudesse responder, mais tiros dispararam, raios de dor e confusão. E como um espelho quebrado, a cena se estilhaçou ainda mais. Não havia certezas, apenas um mundo em colapso. Natália sentiu-se perdida, a realidade em movimento. O que exatamente estava acontecendo ali? E, acima de tudo, quem ela realmente era? A dúvida tomou conta e ela percebeu que a verdade sobre sua vida estava mais distante do que jamais poderia ter imaginado. Natália mal tinha conseguido processar o que estava acontecendo. A revelação da sua mãe a paralisou. Mas era o olhar do homem encapuzado que a mantinha acordada. Ele parecia mais furioso agora, como se soubesse que seu segredo estava prestes a se expor. Você não entende, Natália. A verdade do seu passado não é simples. Ela pode destruir tudo, a mãe disse, a voz tremendo. O silêncio se estendeu e Natália sentiu a pressão do mundo ao seu redor. Todo o alvoroço da multidão parecia distante. O barulho do caos ecoava como se estivessem em um túnel. Clara ainda estava lá, com um olhar que misturava desespero e determinação, enquanto a sombra do homem crescia, silenciosa e horripilante. Então, um estrondo. Era como se o próprio chão tremesse. Um grito cortante reverberou pelo ar. E Natália piscou, assustada. Tudo aconteceu em um flash, com uma velocidade estonteante. Um homem vestido de preto surgiu de uma direção oposta, avançando em direção ao centro da confusão. Ele não parecia ser parte do caos, mas sim um predador atacando sua presa. Uma arma brilhante em sua mão disparou. O primeiro espirro de uma bala ecoou e o homem encapuzado cambaleou para trás, atingido no ombro. Ele caiu com um grito doloroso que ecoou pelas paredes do pânico. O barulho trouxe todos de volta à realidade e a multidão passou de assustada a frenética. O olhar de Natália se fixou no homem caído, agora esparramado no chão. Sua face marcada por dor e confusão.
Pai! Natália gritou, o desespero transformado em um clamor por socorro. O que você fez? Ele, que até agora era um homem misterioso, incapaz de conectar pontos, agora estava ali ferido. E enquanto ela tentava processar, ouviu um som e virou-se. Clara se afastou, as pernas tremendo como se estivesse prestes a desmaiar. Natália, não podemos ficar aqui. A voz de Clara era um sussurro que mal atravessou o caos. E, com um movimento brusco, a prima se virou e começou a correr. Mas não antes de Natália perceber algo terrível em seu olhar. E foi nesse momento, como um quebra-cabeça se montando rapidamente, que as peças começaram a se juntar na mente de Natália. A expressão de Clara, antes de sair correndo, era de puro terror. Algo a atingiu. Era como se ela tivesse visto o além. A multidão estava em pânico. Mas Natália estava congelada, observando. Em um instante de clareza assustadora, ela percebeu uma verdade que havia se escondido nas sombras. O que você fez, Clara? O que você sabe? Natália morreu de medo de perguntar, mas o impulso de saber a queimava por dentro. Clara parou de correr por um breve momento e o olhar aflito dela disparou em direção ao homem no chão. Você não pode confiar em ninguém, Natália. A verdade vai te destruir. E com isso, ela desapareceu como uma sombra fugidia. O caos tomou conta, mas a frase de Clara ecoava na mente de Natália. E ali, em meio ao frenesi, uma nova sensação de urgência tomou conta dela. O palpite de que sua realidade tinha se torcido ainda mais a deixou sem ar. O homem encapuzado, agora no chão, lançou um olhar furtivo para Natália, antes de olhar para a figura de seu pai. Você não deveria estar aqui, ele ofegava. Sua fúria agora questionada pela vulnerabilidade da situação. Natália olhou para sua mãe, que estava em choque, e o pai, seu rosto ainda pálido pela revelação. Sentia que o chão sob seus pés já não era mais firme. Quem é você? O que mais você está escondendo? Então, como se tudo estivesse se encaixando, o homem no chão, com um olhar carregado de dor, começou a sussurrar. Eu sou parte da maldição da sua família. E Clara não é quem você pensa que é. Nesse instante, uma nova figura surgiu entre a multidão. Uma mulher, de aparência determinada, com uma expressão que Natália não conseguiu esquecer. Eu sou a verdadeira Clara! O murmúrio que se seguiu transformou-se em um grito de perplexidade. Todos na praça perceberam a estranheza nas palavras, inclusive Natália, que estava em estado de choque. Você? Como assim? Natália balbuciou, coração acelerando. A mulher caminhou até ela e, ao vê-la de perto, um feixe de reconhecimento a atingiu. Era como olhar para um reflexo distorcido no espelho. Eu sou a irmã que você nunca soube que tinha e tenho que te proteger. O mundo ao redor de Natália começou a girar. Uma irmã? Isso não fazia sentido. O que estava acontecendo ali? Uma realidade muito mais complexa que a ela apresentada desabava em sua cabeça. Agora, com o caótico cenário da praça ao fundo, a revelação da mulher ecoava em sua mente. Você não sabe quem você realmente é, Natália. Somos ligadas a um segredo muito mais profundo do que você imagina. Os olhares da multidão se voltaram para Natália, uma mistura de temor e expectativa. Liquidificou-se uma tensão palpável no ar, e tudo parecia pronto para estourar. Você não pode confiar na sua mãe, a mulher continuou, e Natália sentiu seu coração afundar. Ela esconde muito mais do que você imagina. Saltos de adrenalina a invadiram. O
caos aumentava e cada nova revelação a fazia questionar tudo o que conhecia. Agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir a verdade. E a única certeza era que sua vida jamais seria a mesma. A pergunta fervilhava em sua mente. O que mais estava escondido? E quem mais estava jogando esse jogo cruel? O futuro estava preenchido de mistério, e a verdade era uma sombra que a perseguia. Natália estava paralisada, as palavras da mulher ecoando em sua cabeça como um tambor. Irmã? O mundo ao redor parecia um turbilhão. O barulho da multidão se esvaía enquanto a verdade crescia dentro dela. Uma ferida aberta que quase a fazia desmaiar. A mulher, que se dizia Clara, se aproximou mais, seus olhos ardendo com um conhecimento profundo. Você não tem ideia do que está por trás disso tudo, Natália. Nossa ligação não é apenas de sangue. Tem a ver com coisas que você nunca soube. Os olhares em torno dela, dos trabalhadores, curiosos e até alguns apavorados, tornaram-se opressivos. Natália sentia que estava sendo observada por olhos que pareciam penetrar sua alma. A tensão na praça era palpável. O homem encapuzado, ainda deitado no chão, acabou se tornando uma sombra no fundo da cena. Então, em um movimento brusco, seu pai se aproximou. Clara, você não tem ideia do que está fazendo. Sua voz é uma mistura de raiva e desespero que reverberou entre os gritos da multidão. Natália piscou, a confusão crescendo. O que está acontecendo? É verdade? Você é minha irmã? O nó em sua garganta se apertou e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Sim, e não apenas isso. Nossos destinos estão entrelaçados por algo sombrio. E eles estão vindo atrás de nós. Clara falou com urgência. Mas um temeroso tremor a dominava. Nesse momento, uma nova figura surgiu entre as sombras. Um homem de terno escuro, com um olhar frio e calculista, atravessou a multidão. Ele parecia estar em sua própria missão, cada passo firmemente calculado. O coração de Natália disparou. Algo em sua presença era aterrorizante. Está na hora de acabar com isso, o homem disse, sua voz cortante como vidro. Ele se aproximou lentamente, destacando-se entre as pessoas que começaram a se afastar. O pânico aumentou e Natália se sentiu encolhida, como se quisesse sumir. Quem é você? Perguntou Natália, seus olhos fixos no desconhecido. O homem sorriu, mas era um sorriso vazio, implacável. Eu sou o responsável por garantir que os segredos da sua família permaneçam enterrados, respondeu ele. As palavras saíram como um veneno. Natália estava em choque. Segredos? O que ele sabia que ela não sabia? Antes que pudesse pensar, Clara deu um passo à frente. Você não pode fazer isso! Não pode ameaçar minha irmã! Em um movimento rápido, o homem se virou e puxou uma arma. O som do disparo ecoou como um trovão. Natália gritou e tudo aconteceu em um borrão de movimento. Mas não foi Clara que foi atingida. Foi seu pai. Ele caiu no chão, um golpe mortal que silenciou a multidão instantaneamente. O coração de Natália parou. Papai! Um desespero absoluto a consumiu. As lágrimas escorriam pelo rosto e ela se lançou em direção a ele. O mundo ao seu redor se transformando em algo sombrio. Não! Isso não pode estar acontecendo! Clara gritou, seus olhos arregalados. O que você fez? Você louco! Ele não devia saber!
Natália mal conseguia entender. O homem estava rindo. Uma gargalhada seca e cruel. Agora você vê, Natália? A verdade vem com preço e os segredos são a moeda de troca. Ela olhou para Clara, percebendo a conexão entre elas. Um abismo profundo se abriu em seu coração. O que você sabe, Clara? O que é esse segredo? O que mais está escondido? Mas naquele momento, a realidade virou de cabeça para baixo. O pai de Natália, seu porto seguro, estava no chão e ela teve que encarar a verdade. Há muito tempo, seu mundo já não fazia sentido. Precisamos sair daqui, gritou Clara, o desespero preenchendo sua voz. Mas Natália estava paralisada, o choque se transformando em um fogo. Quebrei relações, segredos e tragédias que iriam além do que poderiam imaginar. Não posso deixar ele ir, Natália gritou, olhando para o homem. O olhar dele era intrigante, como se ele tivesse planejado tudo desde o início. E assim, com a vida de seu pai se esvaindo em um mar de sangue colocado em suas mãos, Natália percebeu que a verdade estava mais perto do que nunca. Mas teria coragem de encará-la? E o que a aguardava no próximo passo dessa jornada? A única certeza era que a linha entre um amor verdadeiro e um veneno mortal tinha se confundido para sempre. Natália estava paralisada, as palavras da mulher ecoando em sua cabeça como um tambor. Irmã? O mundo ao redor parecia um turbilhão. O barulho da multidão se esvaía enquanto a verdade crescia dentro dela, uma ferida aberta que quase a fazia desmaiar. A mulher, que se dizia Clara, se aproximou mais, seus olhos ardendo com um conhecimento profundo. Você não tem ideia do que está por trás disso tudo, Natália. Nossa ligação não é apenas de sangue, tem a ver com coisas que você nunca soube. Os olhares em torno dela, dos curiosos e dos apavorados, tornaram-se opressivos. Natália sentia que estava sendo observada por olhos que pareciam penetrar sua alma. A tensão na praça era palpável. O homem encapuzado, ainda deitado no chão, acabou se tornando uma sombra no fundo da cena. Então, em um movimento brusco, seu pai se aproximou. Clara, você não tem ideia do que está fazendo. Sua voz era uma mistura de raiva e desespero que reverberou entre os gritos da multidão. Natália piscou, a confusão crescendo. O que está acontecendo? É verdade? Você é minha irmã? O nó em sua garganta se apertou e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Sim, e não apenas isso. Nossos destinos estão entrelaçados por algo sombrio e eles estão vindo atrás de nós. Clara falou com urgência, mas um temeroso tremor a dominava. Nesse momento, uma nova figura surgiu entre as sombras. Um homem de terno escuro, com um olhar frio e calculista, atravessou a multidão. Ele parecia estar em sua própria missão, cada passo firmemente calculado. O coração de Natália disparou. Algo em sua presença era aterrorizante. Está na hora de acabar com isso, disse o homem, sua voz cortante como vidro. Ele se aproximou lentamente, destacando-se entre as pessoas que começaram a se afastar. O pânico aumentava e Natália se sentiu encolhida, como se quisesse sumir. — Quem é você? Perguntou Natália, seus olhos fixos no desconhecido. O homem sorriu. Mas era um sorriso vazio, impacável. Eu sou responsável por garantir que os segredos da sua família permaneçam enterrados, respondeu ele. As palavras saíram como um veneno. Natália estava em choque. Segredos?
O que ele sabia que ela não sabia? Antes que pudesse pensar, Clara deu um passo à frente. Você não pode fazer isso! Não pode ameaçar minha irmã! Em um movimento rápido, o homem se virou e puxou uma arma. O som do disparo ecoou como um trovão. Natália gritou e tudo aconteceu em um borrão de movimento. Mas não foi Clara que foi atingida. Foi seu pai. Ele caiu no chão, um golpe mortal que silenciou a multidão instantaneamente. O coração de Natália parou. Papai! Um desespero absoluto a consumiu. As lágrimas escorriam pelo rosto e ela se lançou em direção a ele, o mundo ao seu redor se transformando em algo sombrio. Não! Isso não pode estar acontecendo! Clara gritou, seus olhos arregalados. O que você fez, você louco? Ele não devia saber. Natália mal conseguia entender. O homem estava rindo, uma gargalhada seca e cruel. Agora você vê, Natália. A verdade vem com um preço e os segredos são a moeda de troca. Ela olhou para Clara, percebendo a conexão entre elas. Um abismo profundo se abriu em seu coração. O que você sabe, Clara? O que é esse segredo? O que mais está escondido? Mas naquele momento, a realidade virou de cabeça para baixo. O pai de Natália, seu porto seguro, estava no chão. E ela teve que encarar a verdade. Há muito tempo, seu mundo já não fazia sentido. Precisamos sair daqui, gritou Clara, o desespero preenchendo sua voz. Mas Natália estava paralisada, o choque se transformando em um fogo. Quebrei relações, segredos e tragédias que iriam além do que poderiam imaginar. Não posso deixar ele ir! Natália gritou, olhando para o homem. O olhar dele era intrigante, como se ele tivesse planejado tudo desde o início. Então, uma explosão repentina interrompeu a cena. A terra tremeu e o que parecia ser uma bomba explodiu em meio à multidão. Chamas e fumaça dissolveram tudo na sua frente. O caos tomou conta de novo e pessoas começaram a gritar, a correr sem rumo. Natália ficou paralisada, observando enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. No meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Clara, desaparecendo na fumaça, virou-se uma última vez. Natália! Você precisa escolher o que você é. Sua voz estava carregada de urgência e a sombra dela se perdeu rapidamente na multidão. E enquanto a fumaça se dissipava, Natália viu a verdade se revelar. Ela não apenas tinha uma irmã. Uma luz ofuscante iluminou o caminho, revelando que ela era parte de um legado, um destino que conectava vidas de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O homem com a arma, o seu pai caído, tudo estava ligado a uma trama muito maior. E com isso, seu coração se afundou. A sensação de que tudo estava chegando ao fim era esmagadora. O que ela escolheria ser? E mais importante, o que aconteceria quando a poeira assentasse? As respostas estavam ali, no ar, esperando para serem descobertas. O caos tomou conta do parque. A fumaça ainda pairava no ar, mas Natália só conseguia pensar em seu pai caído. Pai! Ela se lançou em direção a ele, o coração disparado. O mundo estava desmoronando e o tempo parecia ter parado. O olhar vazio dele a partiu ao meio. Não, não, não! Clara gritou, correndo atrás de Natália. Você precisa entender! Ele não pode morrer! O desespero na voz da irmã a envolveu. Por um instante, Natália teve a sensação de que havia algo mais importante do que a dor que sentia. Era uma conexão, um laço de sangue que clamava por ela,
Mas o que isso significava agora? Seu pai, em uma luta desesperada pela vida, tentou murmurar algo. Natália, Clara. A voz dele mal saiu, como se cada palavra o fizesse mais fraco. Natália se ajoelhou ao lado dele, seus olhos ardendo em lágrimas. Não, não me deixe! Por favor, não me deixe! Em meio ao caos, ela sentiu o chão sumindo sob seus pés. O homem de terno escuro observava a cena com um sorriso cruel. Agora você vê, Natália, os segredos não podem ficar expostos. Essa é a lei da tua família. O jeito que falava fazia a pele dela arrepiar. A raiva e o medo pulsavam. Cale-se! Clara gritou, a voz dela cortando o ar. Seus dias estão contados. Você não pode continuar assim. Natália olhou para a irmã, o desespero nos olhos dela se encontrando, como um eco de dor. Até que, em um movimento rápido, Clara pegou um pedaço de papel que estava em seu bolso. Leia isso! É tudo que vai te salvar! O homem hesitou. E isso deu tempo para Natália olhar para a folha. Era uma mensagem antiga, cheia de segredos que revelavam a verdadeira essência de sua família. Os laços de traição, poder e um legado de desgraças, que começaram muito antes de sua vida. Ela leu em voz alta e sentiu o poder das palavras. Vocês nunca vão me fazer calar, disse Clara, erguendo a cabeça. O olhar de determinação que ela tinha parecia invencível. E com isso, algo mudou na atmosfera. O homem começou a perder a confiança. Então, um grito cortou a confusão. Era um policial, sereno, ao lado de um grupo que agora tinha cercado o local. Polícia! Todos no chão! Ele estava ali. Finalmente para ajudar. Um alívio e um novo impulso de esperança misturaram-se no ambiente. Natália lançou um rápido olhar para o pai, esperando que ele não estivesse saindo, que ainda houvesse luz naquelas profundezas escuras. E em um último esforço de amor, ela segurou a mão dele. Eu te amo, pai. Nunca vou esquecer. Ela sentiu uma onda de calor se espalhar entre eles. O homem de terno escuro balançou a cabeça como se a fúria o consumisse. E antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, os policiais se aproximaram, dando conta da situação. Uma noite de segredos e sombras, agora iluminada pela verdade. Tá tudo bem, Natália. Vamos cuidar dele. Um dos policiais se abaixou ao lado do pai dela, começando a verificar se havia esperança. O tempo parecia acelerar. Mas a sensação de que tudo ainda estava por vir pairava no ar. Você vai ficar bem, não vai? Clara sussurrou para Natália. Havia um tipo de amor reconfortante naquelas palavras que ela nunca esperou sentir. Criar essa conexão, reconstrutivando tudo o que as ligava. Natália sorriu para Clara, mesmo em meio ao desespero. Um sinal de que havia esperança mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto as sirenes soavam ao fundo e a multidão se dispersava aos poucos, Natália e Clara ficaram ali, unidas por um elo mais forte do que o medo. Elas ainda não sabiam o que o futuro reservava, mas sabiam que juntas poderiam enfrentar qualquer coisa. Seria uma nova jornada. A verdade sempre apareceria, de uma forma ou de outra. Vamos descobrir isso juntas, Natália disse, segurando a mão de Clara. Precisamos desvendar o que mais está por trás desse mistério. O olhar de Clara brilhou, e algo na firmeza da voz de Natália deixou claro que elas não iriam desistir. A vida ainda tinha mistérios por revelar, e enquanto aquele dia terminava, o desfecho dos segredos começava a se desdobrar. Natália e Clara estavam prontas para descobrir tudo.
E se você ficou curioso sobre o que vem a seguir, chegou a hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é fundamental e adoramos saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos juntos construir essa comunidade incrível.